Janeiro tem sido um mês bastante positivo para os preços do boi gordo e sinalizando ali um início de 2025 até diferente do que alguns analistas e consultores esperavam. Se esperava que o mercado poderia ter um certo ou um ligeiro desaquecimento nesse comecinho de ano, por razões óbvias e naturais dos mercados, mas a situação me parece que não é essa e nós temos ainda notícias bastante positivas para os pecuaristas do Brasil. E quem nos traz parte dessas notícias e, claro, faz a análise disso tudo, hoje conosco aqui no Notícias Agrícolas é o Herbert Aguiar, que é consultor da Rede Agro Consultoria. Herbert, bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo por aqui. Obrigado, Carla, pelo convite. Bom dia. Bom dia. Bom, você concorda com esse meu contexto inicial, Herbert? A gente está falando de realmente um 2025 começando melhor do que se esperava? Com certeza, é um 2025 que começou com o pé direito, né? As expectativas de um início de janeiro que poderiam ser aí mais pressionadas, né? É fruto de uma alta que a gente teve muito positiva ali até o final de novembro. E aí demonstra, né, que as ofertas estão colaborando com os preços que vêm sendo sustentados, e se mantêm firmes. Preços, nas praças como Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul, seguem sustentados, muito próximo ao preço de São Paulo. Esse é um fator muito positivo. E a gente estava um pouquinho antes de entrar no ar conversando, né, Herbert? E você me apontava justamente o andamento das escalas, refletindo esse cenário que você acabou de descrever. As escalas estão dando sinais importantes sobre o mercado agora, né? E isso demonstra, né, que a oferta de animais ainda continua relativamente curta. Os confinamentos vêm tendo um desempenho bastante ruins na entrega de uma engorda que seria positiva para os produtores, fruto, né, de intensas chuvas na região central. Isso tem deixado com que esses animais fiquem mais leves. Isso traz menos carne para o mercado. Isso é positivo. E as pastagens, né, se recuperaram muito bem. As pastagens no Mato Grosso hoje estão muito boas. O produtor ele consegue segurar esse animal de pasto por um período maior. Lógico que às vezes apostando num preço melhor ali para fevereiro, e os frigoríficos têm encontrado uma dificuldade em conseguir estender essas escalas. Continuam bastante ativos, tentando originar os animais, mas não tem tido muito sucesso no alongamento de escalas. E, Herbert, essa atividade intensa dos frigoríficos, ela é um reflexo também de uma demanda ainda muito forte pela carne brasileira. Aí eu penso e te pergunto sobre a nossa demanda para exportações e a nossa demanda interna. Como é que esse comportamento está acontecendo para refletir também essa atividade dos frigoríficos? As primeiras 3 semanas, né, dado da SESEX, mostra que a gente teve uma exportação de 11% a mais de volume comparado a janeiro do ano passado. Isso foi muito positivo, tanto é que a gente já deve, nessa semana, cumprir a nossa programação para os Estados Unidos, né, da nossa cota de exportação. China já começa a levar um pouco mais de volume. O ponto que ainda nos preocupa é a demanda doméstica. Alguns relatos no Goiás, no Mato Grosso do Sul e até mesmo no Mato Grosso, de carne ficando um pouco mais no atacado, de sobrando um pouco mais de volume nesse atacado. Então, isso é um fator que não é tão bom. A gente precisaria ver a demanda doméstica ainda bastante resiliente, positiva, mas a exportação tem colaborado com o excesso de carne dentro do Brasil. E quando isso poderia, de alguma forma, Herbert, promover uma intensificação mais adiante do consumo doméstico por conta de preços que poderiam vir a ser menores nos próximos meses, por exemplo? O preço ele acaba às vezes influenciando o consumo, né? Agora para o mês de fevereiro, se a gente vê o preço subindo ainda mais, fruto talvez de exportação puxando, a gente pode ver que talvez o mercado doméstico comece a enfraquecer ainda mais. E o oposto é verdadeiro. Se a gente tem preços menores no atacado, a gente pode ver o consumo melhorar um pouco mais. Então essa demanda ela é elástica e a gente vai acompanhar isso de perto. O ponto é,
se começar a sobrar carne, isso tem um fator bastante negativo para a precificação do boi gordo. É importante o pecuarista sempre acompanhar esse mercado da carne, porque ele vai mostrar muito para ele aonde que o frigorífico poderá chegar em determinados preços. Então, pensando no curto prazo, os preços ainda são positivos, a gente enxerga que para o mês de fevereiro e março, a gente ainda continua com uma oferta reduzida de animais e também uma demanda de exportação e doméstica ainda positiva, colaborando para a sustentação de preços. Ah, Herbert, quando a gente pensa nesse desempenho, a tendência ela é positiva? Há perspectivas de que nós tenhamos essa demanda ainda forte, as nossas exportações desempenhando bem? Ontem, Donald Trump tomou posse como presidente americano e no ano passado, os Estados Unidos foram o nosso segundo maior cliente para carne bovina. Há uma sinalização, um sentimento de que essas compras ainda aconteçam até que a pecuária americana se recupere, enfim. Como é que está o seu sentimento para essa demanda pela nossa carne, principalmente depois da posse de Trump ontem? Eu acho que a gente tem um mercado de oportunidade, né? A gente sabe que os Estados Unidos, maior consumidor de proteína bovina, ele, por pessoa, ele tem, às vezes, o apetite de melhorar essa cota de importação. E isso vai abrir oportunidade para outros mercados também. E o Brasil está muito bem posicionado quanto a isso. Se a gente vê o preço da carne lá nos Estados Unidos continuar nos patamares que está, isso é um fator ruim para o governo porque traz uma inflação para o mercado deles. Então, provavelmente, eles devem melhorar alguma coisa de cota ainda esse ano. Vamos ver se o quadro político, né, o interesse político do Brasil ajuda isso a acontecer. E aí seria muito positivo para nós não ter essa tarifa, porque nossa carne chegaria lá para patamares de preços ainda menores e seria muito mais competitivo. E temos aí outros mercados, né, que tem, já foi sinalizado, talvez o Japão, se isso ocorrer em 2025, pegando aí um possível ciclo de alta no Brasil, ajudaria nós levarmos o preço do boi a outros patamares aí para frente. E essa abertura de novos mercados ela é bastante importante porque a diversificação dos nossos clientes ela já deu resultados bastante importantes para as nossas exportações de carne nesses últimos anos, né, Herbert? A gente hoje fica 50% da nossa exportação na mão da China. Isso é bastante desafiador para nós, pensando em risco de um mercado que, de repente, pode ser que desapareça ou, em algum determinado momento, ele não esteja presente. E aí é bastante ruim. A gente já passou por isso em alguns momentos, de anos anteriores, em que a China se retirou das compras, fruto de algumas questões sanitárias que nós tivemos no Brasil. Então, o ponto crucial é, se nós tivermos mercados novos abertos, a gente diminui essa dependência de entregar volume para a China. Tá. Herbert, antes também da gente entrar no ar, você me sinalizou a proximidade dos preços entre praças que são distantes e como isso também traz sinais importantes para o mercado. Eu queria que você trouxesse para a nossa audiência um pouquinho desse exemplo, de quanto é que a gente tem um boi no Mato Grosso, um boi em São Paulo e o que isso traz de sinal e de entendimento do mercado e principalmente dessa dificuldade de que os frigoríficos têm tido de garantir a originação desses animais. Perfeito. Os frigoríficos, como eles estão encontrando uma dificuldade de oferta de animais, eles estão tendo que subir o preço ao produtor para conseguir compor as escalas. E aí, no Mato Grosso e outras praças fora de São Paulo, os preços seguem subindo com diferencial encurtando. Na média, o Mato Grosso tem um diferencial em torno de 9%, que é o preço menor do que de São Paulo. E hoje nós vemos um diferencial aí próximo a 2%. Em alguns momentos da semana passada, por exemplo, nós tivemos diferencial de zero. Boi em São Paulo saindo a 325 e aqui no Mato Grosso saindo a esse determinado preço também. Hoje a gente vê um diferencial bastante curto nessas praças, fruto das escalas de oferta de animais que tem sido disponibilizado. Então, tem tido um apetite maior
Se São Paulo daqui a pouco não reagir, a gente pode ver até outros estados vendendo preços mais altos do que a praça base, que é referência para o Brasil. Herbert, você me ouve? Oi, Carla, agora Ah, sim. sim, ah, Tinha sim, ficado agora mudo aqui sim. para mim. Não, agora sim. Eu digo assim, esse diferencial hoje, a gente está falando de quanto, enquanto ele poderia alcançar, ou quanto ele pode chegar diante do cenário que a gente tem hoje dessa oferta um pouco mais enxuta. Hoje o diferencial está em torno de 2%. Né? Hoje a gente mata um boi aqui no Mato Grosso na faixa de 330, e São Paulo, a gente tem relatos, não está no indicador nem no CPEA, nem da Tagro, mas a gente já tem visto negociações ocorrendo em São Paulo a 335. Então é um percentual muito justo, né? E isso é muito positivo para as praças que estão fora. A gente sabe que no médio prazo isso não se sustenta. Ou São Paulo sobe, né? E aí puxa muito o indicativo de bolsa, ou às vezes os estados mais longe, começando a entrar a oferta desses estados, esse diferencial começa a cair. Ou seja, preço nas praças talvez caia. Era isso que eu queria entender, como é que isso vai refletir no mercado futuro, como é que isso pode chegar nos preços na B3, Herbert? Vários negócios, por exemplo, de Mato Grosso, né, enviando boi para abater em São Paulo, porque aí tem encontrado uma dificuldade. Isso faz com que os preços da base melhorem. O ponto positivo é que cada vez mais sustentando uma alta no físico, tem um apetite, às vezes, para a Bolsa romper aquele patamar de 330, em que ela está tendo dificuldade de superar. Então, a gente vai precisar ver isso, passar para os indicadores. CPEA se encerra agora, o indicador que é referência para a B3 se encerra agora em janeiro, e a partir de fevereiro o indicador da Tagro. Certo. Indicador da Tagro, ele já está hoje a 329. Então, isso ajuda daqui a pouco a melhorar esses preços futuros. Isso é uma ótima oportunidade para o produtor, para quem vai ter boiada para sair nos próximos 90, 120 dias, de olhar para o mercado futuro e começar a fazer o seu gerenciamento de risco. Como é que você está vendo essa mudança no indicador, Herbert? O mercado pode sentir de forma bastante profunda essa mudança, ou ela é quase que uma mudança mais. Vou até buscar a palavra para a gente não usar algo, não é burocrático, mas processual, né? Ou não, o mercado deve sentir efetivamente por metodologia, por entendimento de mercado, por atuação de mercado das duas instituições. Como é que você entende essa mudança a partir do próximo mês, portanto, para o mercado do boi gordo? Ela é mais positiva, porque o novo indicador ele traz uma clareza melhor para o pecuarista, que hoje o pecuarista ele está muito distante de bolsa, né? Só alguns pecuaristas que participam disso. Então, trazendo esse indicador sendo uma referência melhor, em que o produtor consiga pegar na mão isso, né, e entender que aquilo realmente é uma referência de preço para ele, começa a trazer novos participantes, por exemplo, para a B3, começam a trazer novos participantes que entende que isso, a dinâmica de correlação entre bolsa e o indicador fica mais claro. O CPE teve uma dificuldade lá atrás que não conseguiu corrigir. E olhando pelos pecuaristas que a gente atende, isso é mais positivo. Tá, hoje a gente está falando de preços com tímidas baixas na B3. A gente está falando do contrato fevereiro com R$ 330 por arroba, o março 328,20. E você trazia esse mercado físico, né, esses indicadores ou esses indicativos de preços no físico. Como é que você está vendo também essa proximidade do mercado futuro com essas sinalizações nos vencimentos um pouquinho mais alongados? São sinais importantes também de que o mercado tende a continuar sustentado, Herbert? É uma pergunta que vale milhões, né, Carla? Mas a gente olha isso como uma oportunidade. Se você olhar esses vencimentos mais curtos, eles estão mais positivos. A hora que você olha o maio, ele já está ali R$ 4 abaixo do que do contrato presente. Isso é positivo para o produtor, pensando em fazer gerenciamento de risco, né? Ou utilizar de algum mecanismo de bolsa para se defender. Agora, o que que acontece? Alguns fundos de investimentos
não estão querendo tomar posições, bancos também. Então, até mesmo a volatilidade desse mercado tem feito com que o mercado de opções, que é aquele seguro de baixa, aquele seguro de alta que o produtor pode adquirir, eles ficaram muito caros, porque acho que teve muita gente que tomou ali algum prejuízo em novembro e outubro com aquelas altas e agora não quer participar do mercado de boi gordo, né? E tanto é que a gente viu diminuição do volume de negócios ocasionados dentro dos contratos futuros. Olhando para o produtor, que é o nosso ouvinte, é um momento de oportunidade, um momento de você olhar, pelo menos garantir um piso de preço, porque a gente está olhando o mercado positivo, o mercado que tende, talvez até buscar patamares de preços maiores no primeiro semestre, que é onde que é o ponto crucial para quem está engordando, e de repente a gente pode encontrar algum desafio, alguma questão sanitária, alguma questão de guerra comercial que pode atrapalhar os nossos preços. Então é importante para o produtor olhar um pouco para isso também. Herbert, como é que tudo isso vai colocar na conta do produtor os sinais também que o mercado de reposição traz para ele? Então, como é que esses animais estão sentindo, boi magro, bezerro, estão sentindo todo esse comportamento do boi gordo, como a gente acabou de discutir agora? São sinais importantes, são preços ainda sustentados? Como é que a reposição está sentindo? E isso entra na conta do pecuarista para ele ali recompondo seus rebanhos e fazer justamente esse gerenciamento de risco? A relação de troca de um boi gordo para o bezerro, ela está positiva. Até tinha uma conta aqui que a gente tem uma engorda, uma recria de animais também, e alguns dias atrás a minha relação de troca estava 2,2. Um boi gordo para o bezerro estava dando 2,2 bezerros. Hoje ela está 2,4. Então, o preço do boi gordo subindo traz, né, um apetite para o pecuarista querer repor esse animal, né, e até mesmo aumentar a lotação das fazendas, que é que muitos estão adotando essa estratégia. Então, a relação de troca de boi gordo para boi magro e bezerro, ela está muito positiva. Isso tem apetite para o preço de bezerro continuar sendo sustentado. Hoje ela está muito positiva e a gente vê que isso deve piorar nos próximos meses, fruto talvez de um enxugamento de oferta de animais. Então, eu acho que é um momento de oportunidade para quem tem caixa e possibilidade de originação, de aproveitar os patamares que tem, né, de preço de bezerro. Quando você olha para o milho ele também vem trazendo uma relação bastante positiva. Um boi gordo a 325, o milho a R$ 60 no Mato Grosso, traz uma relação de troca de mais de 5 sacas. Na média, a gente entende que o milho ele tinha uma relação de troca em torno de 4,5 sacas por arroba de boi gordo. Então, a relação de troca para milho está positiva. E aí vai até um conselho, né? Alguns pecuaristas que estão fazendo originação de milho para a safrinha. Aproveite, né? Dependendo do diferencial de base, que é o preço bolsa, para o preço da sua região, do preço físico, aproveita esse diferencial para, às vezes, garantir preço físico de milho, né? Já garantir o pedido, a compra, e se defenda em bolsa, né? Para que se nós tivermos aí ali para frente o preço do milho caindo, é uma oportunidade de você melhorar o custo da sua dieta. Então, o milho está muito positivo, tanto para a compra do físico, spot disponível, quanto para novos negócios da safrinha. Eu queria justamente saber como é que estava essa relação do boi com o milho, viu, Ebert? Porque nós estamos aí no início de uma nova segunda safra, com perspectivas também de uma exportação melhor, enfim. Essa relação também vai ser fundamental para o pecuarista nesses próximos meses. Sim, Ah, e o boi magro e o milho, basicamente, é a soma do boi gordo. Então, sim. quando a relação está positiva, é momento de fazer negócio. E a gente está falando de uma margem do pecuarista que até esse momento vem bem, ela precisa ser protegida, portanto, nos próximos meses. É isso que a gente tem que se apegar, né? A gente fica esperando, às vezes, os R$ 400, que agora é um preço que todos querem enxergar, mas às vezes a gente esquece da margem. E pode ser que no meio desse caminho aconteça algum episódio que atrapalhe o preço chegar nesse patamar, e aí seja bem no dia que você está entregando a boiada,
para o frigorífico a preços às vezes menores. Então, cuidado com isso, olhe um pouco para a margem. Se tiver margem no negócio, faça o gerenciamento de risco para que isso não aconteça o pior depois ali na frente, né? Sim. Bom, Herbert, eu quero muito te agradecer pela companhia nesta terça-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas, para a gente trazer essas informações diretas para o nosso pecuarista, para a nossa audiência, que acompanham aqui o nosso Notícias Agrícolas. E é importante essa atualização constante. O mercado é diferente todos os dias, né, Herbert? Então, esse gerenciamento de risco é fundamental. Obrigado, Carla, pelo convite. Ficamos à disposição. Nós estamos à disposição aqui também. Muito obrigada e até a próxima. Bom, senhoras e senhores, vamos conferir como é que estão os preços do boi gordo na B3 nesta terça-feira. O mercado hoje está recuando um pouquinho, a gente vai ver as cotações, para na sequência a gente dar algumas informações adicionais sobre o mercado de carnes. Nós trouxemos aqui algumas informações importantes nessas últimas horas no Notícias Agrícolas que eu quero compartilhar com vocês também. Então vamos ver primeiro como é que estão as cotações do boi na B3. O janeiro, que já sai da tela, R$ 327,15 por arroba, tem uma queda de 0,2%. O fevereiro, R$ 330 por arroba e 0,3% de baixa. No março, R$ 328,20, 0,3% de queda. O indicador CPEA ontem fechou com R$ 326,60, uma pequena baixa de 0,02%. Lembrando que o indicador CPEA, ele vai ao longo desse dia se movimentar e vai ser atualizado ali no final dessa terça-feira, como todos os dias acontece. Então, nós temos duas informações aqui importantes. A primeira delas é sobre as exportações de carne bovina do Brasil, que foram reportados dados ontem pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior. Você está, inclusive, aí com as informações na sua tela, e nós tivemos mais um mês de volumes consideráveis. Nesta segunda-feira, a SECEX reportou que os embarques de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada alcançaram 112,7 mil toneladas até a terceira semana de janeiro. No ano anterior, o primeiro mês do ano, foi de exportação de 181,6 mil toneladas em 20 dias úteis. Já a média diária exportada para a terceira semana de janeiro de 25 ficou em 9,3 mil toneladas e registrou um avanço de 13,8%. Uma outra informação importante, os preços médios pagos pela carne bovina ficaram próximos de R$ 5.040 por tonelada até esta terceira semana de janeiro de 25, que representa um ganho anual de 11,4% quando se compara com o mesmo período observado em dezembro do ano passado, quando nós tínhamos perto de 4.523 dólares por tonelada pagos pela carne bovina do Brasil. Desta maneira, o valor negociado com carne bovina pelo país no mês passado ficou em 568 milhões de dólares, contra no ano anterior a receita sendo de 821 milhões 476 mil. Então tivemos aí ainda um bom desempenho, mas não tão intenso quanto o que se registrou no mesmo período do ano passado. 2024 foi um ano para a gente anotar, né, no diário dourado da carne bovina brasileira. Nós tivemos exportações recordes, tivemos essa condição das exportações para os Estados Unidos como nosso segundo maior cliente, e isso traz uma sinalização importante, principalmente sobre a pecuária norte-americana. Eles estão ali num ciclo de baixa da sua pecuária, estamos falando do menor rebanho desde 1951 para os Estados Unidos, e isso é o reflexo ali direto dessa necessidade de se comprar mais em outros mercados. Vieram buscar a carne brasileira, que aliás tem também boa competitividade em termos de preços, fora a nossa qualidade e status elevado da carne do Brasil no mercado internacional. Então, informações importantes. Na sequência, uma outra informação que também é preciso de ser acompanhada é justamente esse valor da carne bovina que é pago pela carne bovina, pela tonelada da nossa carne bovina, com um espaço, inclusive, para que ele seja elevado. Uma matéria da Letícia Guimarães deixou bastante evidente esse espaço, e ela diz o seguinte:
Paulo Mustefaga, que é presidente executivo da Abrafrigo, Associação Brasileira das Indústrias Frigoríficas, afirma que existe uma dificuldade, claro, em prever o preço, porque é uma questão de mercado, de livre mercado, oferta e demanda, economia dos países compradoras. Mas, na análise do presidente executivo da Abrafrigo, os preços brasileiros são competitivos, fazendo com que ainda haja espaço para novas altas. Sobre a economia da China, ele diz, abre aspas, mesmo a gente sabendo de algum desaquecimento no crescimento do PIB, em relação ao que crescia antes, que era algo enorme. Há ainda espaço, mas é claro que se o preço começa a crescer demais, começa a viabilizar outros fornecedores. Mas acredito que nada comprometa a nossa competitividade. Quem também acredita que há mais chances de aumento nos preços da carne bovina brasileira exportada é o Iberville Neto, que é médico veterinário e diretor da HN Agro. Ele fala sobre a competitividade do produto brasileiro e que, pensando no preço do boi, estamos próximos do Paraguai, figurando entre os mais baratos dos players. Ele disse: quanto a poder pagar mais, como o Brasil está com preços mais distantes de outros concorrentes, há espaço caso a demanda continue boa. Além disso, estamos apenas no começo do ano e, nesse período, a China compra um pouco menos e os Estados Unidos um pouco mais, por conta justamente dessas cotas que o Ebert comentou durante a sua entrevista aqui, que acabou de acontecer. E isso faz com que os Estados Unidos tenham um peso a mais no total geral exportado pelo Brasil, fazendo com que a média suba, já que ultimamente os Estados Unidos têm pagado mais pela carne bovina brasileira do que a China. Então, se tem mais peso relativamente dos Estados Unidos, isso tende a aumentar a média também. Lembrando, a China entra no feriado do Ano Novo Lunar a partir do próximo dia 29. É um feriado importante, é um feriado que dura ali uma semana. Para alguns locais vai se estendendo até por 10, 15 dias e nesse período a China fica praticamente estável, não tem novos negócios, não tem grandes operações, é um feriado bastante sagrado ali para os chineses. Aliás, esse é o ano da serpente lá na China. E essa movimentação que acontece no dia dentro da China, nesse período do feriado do Ano Novo Lunar, ela também é muito importante para sinalizar algumas situações para o mercado. É nesse período onde há o maior número de viagens, a maior movimento de migração de pessoas dentro da China e são picos, né, momentos de picos de consumo de proteína animal, de carnes de uma forma geral. Então, o que acontece nas próximas semanas na China também vai trazer uma sinalização importante para o mercado. Essa lentidão das compras no começo dos anos, o que é normal para a China, ela se repete justamente porque a China está ali se preparando e já tendo comprado o que precisava para esse feriado do Ano Novo Lunar começar com a China plenamente abastecida. Vejamos o que vem depois desse período. Aí sim, sinais importantes também para o mercado. E para complementarmos ali as informações do Ebert Aguiar, que esteve conosco, ele também citou a questão ali dos preços do milho, né? Como vai ser importante nós entendermos as informações sobre o mercado, principalmente com a safrinha em andamento. O plantio da segunda safra já começou. A gente consegue colocar os preços do milho na B3? Vamos então checar as cotações do milho na B3. Março, R$ 77,69 por saca, 0,6% de queda. Maio, R$ 75,68, 0,3% de baixa. O julho tem R$ 72,39 por saca, 0,03% de baixa. Olhar para o mercado do milho, fundamental. O mercado, inclusive, tem espaço para manter-se sustentado. O mercado de milho tem suportes em fundamentos bastante importantes. O último relatório do USDA apontou ali uma diminuição na produção global, estoques finais globais menores, diminuiu os dados americanos, isso puxou o preço em Chicago, ajudou a estilingar ainda mais os preços do milho aqui no Brasil, que já estavam também nesse movimento de valorização, justamente porque temos uma oferta menor. Mas começou a segunda safra. Segundo os dados da Conab, divulgados hoje, o plantio da safrinha chega a 0,5% da área. Mas atenção, esse 0,5% ele está contra 5% de área plantada no mesmo período de 2024. Então o milho tem muitas surpresas ainda para nos apresentar nessa sequência.
Então, nós estamos de olho nessas informações, estamos acompanhando esse cenário. Um outro recadinho, né? A gente está aqui no nosso momento do boi gordo, por enquanto. Um outro cenário importante é você acompanhar no final do dia, no meio do dia, quando quiser, a nossa página de cotações do boi. Ali tem uma seleção dos principais indicadores que você tem que acompanhar durante o dia. Você está acompanhando aí na sua tela. Então, a gente tem um indicador do boi gordo Exalc B3, que ainda vale até o final de janeiro. Então, nós temos aí, né, acabei de passar esse fechamento de ontem. Aí a gente tem a média em São Paulo a prazo, tem as praças, a B3, né, o Mercado Futuro Brasileiro, tem bezerro, tem vaca, tem ali tudo o que você precisa saber, todas as informações concentradas na nossa página de cotações para que você acompanhe ao longo desse momento, né? Ao longo desse dia dos seus negócios, como é que as coisas podem acontecer. Então, são informações que você também pode acompanhar em tempo real aqui no noticiasagricolas.com.br. Senhoras e senhores, a gente vai caminhando para concluir por aqui o nosso momento destinado às informações do boi gordo, mas a gente segue com a nossa programação. Continue nos acompanhando. Já já a gente recebe Evandro Oliveira, que é analista das safras e mercado, para entendermos o mercado do arroz. Nós estamos falando ali de produtores que estão descapitalizados. Nas últimas semanas, a FederArroz e a Farsul tiveram de se manifestar sobre os dados que foram divulgados pela Conab por conta do tamanho da área estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento, e isso trouxe realmente bastante preocupação ao mercado quando entendeu aqueles números, né, um pouco superestimados ali pela Conab. A FederArroz e a Farsul mostraram que não há ambiente para isso. O produtor gaúcho, principalmente, está sofrendo ainda os efeitos das enchentes de maio, descapitalizado. Enfim, a gente vai falar e dar mais detalhes sobre o mercado de arroz já já, em mais alguns minutinhos. Continue conosco no Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.